Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante. Primeiro aos Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante. Nesta noite é um tema que todo ano, quando chega em dezembro, estou ensinando a igreja. Os que já participaram vão relembrar, e os que não vão estar aprendendo então nesta noite. Nós vamos falar sobre o tema, o porquê os membros da Igreja Evangélica Preparatória não comemoram o Natal. E por que não dizer também, porque os cristãos em geral não devem celebrar o Natal. Nós vamos observar nessa noite que o Natal, ele não é de origem cristã, mas ele é de origem pagã. E hoje nós vamos entender o porquê. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versos 14 em diante, que nos diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vendo a Israel segundo a carne, os que comem sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A igreja pode sentar. Irmãos, hoje, esse estudo, nós vamos precisar ler bastante. Nós estamos acostumados a dar bastante versículos e comentar também, mas hoje o próprio tema ele exige da nossa, aqui de mim, para que eu possa assim trazer muito conhecimento através não somente da palavra, mas através da própria história. Porque tem temas que somente a própria palavra já basta. Mas quando é um tema, por exemplo, como esse, uma festa que, em regra geral, o mundo todo praticamente, ou quase todo ele comemora, nós precisamos ver a luz da Bíblia, mas nós precisamos entender também a origem. É muito importante nós sabermos a origem de determinadas coisas que muitas das vezes nós estamos acostumados a ouvir, a ver, né, ou até mesmo a participar. E a palavra, o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você sai da mentira, a não ser que você queira viver na mentira, mas a partir do momento que a verdade ela é exposta para você, o Senhor então, Ele abre os seus olhos. E aqui o apóstolo Paulo, ele estava aconselhando, orientando, e por que não dizer determinando a igreja que estava ali em Corinto, sobre a necessidade deles fugirem da idolatria. A cidade de Corinto era uma cidade, para os cristãos, muito perigosa. E perigosa em todos os sentidos, e um dos perigos
era o paganismo que estava dentro daquela cidade. Era uma cidade muito idólatra, era uma cidade com muitos deuses, era uma cidade com muitos cultos pagãos. Então, viver na cidade de Corinto para o cristão, ele era um desafio, como é também para nós hoje. Hoje nós estamos vivendo no Brasil, mas se for comparar o que acontecia com Corinto, na cidade de Corinto, com o que nós vivemos aqui no nosso país, não é muito diferente não. Nós vivemos num sincretismo religioso muito grande no nosso país, né? Nós vivemos numa miscelânea, uma salada mista de religião para tudo quanto é lado. Vários dogmas, várias liturgias, vários ensinamentos, e para piorar a situação, muitos deles em nome de Cristo. O Brasil, ele é um país que ele é, em regra geral, conhecido como um país cristão, né? Um país que acredita em Cristo. Mas aí, quando nós observamos, segundo a palavra, diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós jogamos essa luz por nome palavra de Deus, no que nós conhecemos, no que nós estamos vendo, nós observamos que para o Brasil ser cristão, irmãos, ainda está muito longe, né? Se passar uma peneira no Brasil, você vai observar que muitas pessoas acreditam em Cristo, mas não o obedecem. Não obedece a sua palavra, porque uma coisa eu sempre digo e afirmo, e vou sempre reafirmar: se alguém fala que é cristão, a primeira coisa que tem que fazer, podemos dizer a segunda coisa, a primeira é aceitar Jesus como Salvador, a segunda coisa é obedecer a palavra de Cristo. Então, como uma pessoa fala que ela acredita em Jesus, que ela obedece, que ela é de Jesus, que ela é cristã, se a palavra de Cristo ela não obedece, tem alguma coisa errada. Cristãos nominais tem muitos, mas cristãos praticantes tem poucos. Então Deus, Ele quer fazer uma restauração na igreja, irmãos. E hoje a gente não pode nem mais falar somente de outros segmentos religiosos, porque nós vamos pecar. Infelizmente hoje a igreja evangélica no Brasil, ela precisa de uma restauração. A própria igreja evangélica no Brasil, ela está com um sincretismo muito grande, uma mistura muito grande, que hoje quase que você não consegue diferenciar o que é um evangélico e o que não é. Pelo menos alguns anos atrás, ainda dava para você ver uma certa diferença. Mas hoje, em muitos segmentos evangélicos, está muito parecido com os demais segmentos religiosos, que a igreja sempre combateu as suas doutrinas, mas hoje a igreja precisa pregar contra a própria igreja. Que coisa, né? Nós precisamos ser protestante hoje, não somente contra os demais segmentos religiosos, mas nós precisamos ser protestar contra a própria igreja. Mas o Senhor, irmãos, quando levantou esse ministério, o Senhor escrevia no céu para o fundador desta obra: restauração da noiva do Cordeiro. Isso em 1989. Em 1989, quando o Senhor determinou ao fundador, ao pastor presidente, fundador desta igreja, para tirar esse lacre chamado preparatória, Igreja Evangélica Preparatória, ele conta que o Senhor escreveu no céu: restauração da noiva do Cordeiro. Aleluia. Melhor dizendo, quando ele ouvia a revelação através de um homem de Deus, um saudoso missionário, que o Senhor usou muito na terra enquanto estava com vida, saía dos lábios dele, que Deus levantaria 3 homens e 3 obras. Irmãos, olha que coisa poderosa, que viria para a restauração da noiva do Cordeiro. Então, porque Deus sabia que esse ano, não só esses anos, de uns anos para cá, mas como estamos aqui em 3 de dezembro de 2019, Deus sabia a condição que o evangelho ia chegar, irmãos. E Deus precisaria de uma obra diferente, de uma obra remanescente, de uma obra que não ia se dobrar como muitas dobraram hoje.
Então nosso compromisso, a visão preparatoriana, segundo a palavra de Deus, é muito séria. Nós não podemos igualar os demais. Nós não podemos ser iguais aos demais. Nós temos que ser diferente, como a Bíblia determina ser diferente. Então o nosso ministério é conhecido por várias marcas, mas uma delas é esta: o nosso ministério não participa das comemorações natalinas. Aí, para quem não conhece do tema, muitas vezes a pessoa assusta: ué, mas vocês são seitas? Vocês não acreditam em Cristo? Como é que não comemora Natal? Até que acontece o que vai acontecer agora. Nós vamos ver na palavra e vamos ver também da onde surgiu o Natal. Aí depois, se a pessoa ela quiser continuar nas comemorações, nunca ela vai poder chegar no tribunal de Cristo e se justificar dizendo assim: ninguém nunca me falou a verdade, Senhor. Não, nós temos o compromisso de ensinar. É por isso que o culto de doutrina não acaba na igreja preparatória. Pode ter uma, duas pessoas, ou vários como tem aqui hoje, mas irmãos, ainda que tiver um membro vai continuar tendo ensinamento. Porque a igreja não pode fugir da palavra, não pode fugir da santificação, da oração. Porque quando o ministério, ele diz assim: não, acaba com culto de doutrina, só põe culto de libertação, culto de avivamento, irmãos, essa igreja, ela vai caminhar para o erro, porque a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos ser equilibrados. E agora o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e chama eles ao compromisso, dizendo assim: vocês não podem se render, vocês não podem se contaminar com os ídolos daí, porque com certeza muitos irmãos e irmãs que congregavam lá na igreja de Corinto, naquela cidade, já estavam se contaminando. Não, eu sou de Jesus agora, eu aceitei Jesus, mas continuava sentando na mesa dos demônios. A festa dos ídolos corria solta na igreja, na cidade de Corinto. O que os irmãos estavam fazendo? Em vez de se resguardar, falando: não participe porque eu sou de Jesus, estavam lá. O que tem? Como acontece muitas das vezes hoje: o que tem? Não tem nada a ver, o importante é meu coração, Deus sabe de todas as coisas. Aquelas desculpinhas que muitos crentes usam, irmãos, estavam ocorrendo lá também. A igreja estava se contaminando, e o apóstolo Paulo aqui foi taxativo, que os gentios, quando eles sacrificam, quando eles fazem qualquer tipo de culto religioso, não é a Deus, mas é aos demônios. Que coisa séria. E o Senhor aqui, e o apóstolo Paulo diz no versículo 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, o crente, ele tem que ter decisão. O crente, ele precisa ser aquele crente assim radical, no bom sentido da palavra. É crente, tem que ser crente mesmo. Não pode ser como o crente Laodiceia, que é morno, né? Um pouquinho do mundo e um pouquinho de Deus, da igreja. Não, é crente, aceitou Jesus, então é crente mesmo. Aleluia. Assim, irmãos, nós precisamos ser. Por exemplo, tem ministérios hoje que a diretoria desses ministérios, muitos infelizmente, quem dera se fosse poucos, mas muitos, lá determina numa cláusula: é proibido pregar doutrina na igreja. Não se ensina mais santificação, santidade, não se ensina mais contra os cultos pagãos. Só prega que Jesus vai dar vitória, que desceu a chave, que abriu a porta e etc. Mas irmãos, a Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Quando Deus para de falar na igreja, quando o homem fecha a boca de Deus, a igreja ela vai se corromper, irmãos. A igreja ela vai entrar pelo caminho de Balaão, ela vai entrar pelo caminho de Jezabel. Glória, aleluia. Mas esta noite o Senhor tem te levantado na terra como remanescente. Irmãos, e para ser remanescente hoje, para ser como Sadraque, Mesaque e Abidinego, você tem que estar preparado para sofrer. Você tem que estar preparado para ser excluído.
Você tem que estar preparado para ser rechaçado com zombaria, com escárnio. Você tem que estar preparado para isso. Mas, irmãos, o apóstolo disse: se ele procurasse agradar o homem, ele não serviria a Cristo. Então sirva ao Senhor com fidelidade, que zombem de você, mas não abra mão daquilo que o Senhor te chamou. E hoje nós vamos falar, todo ano, repito, nós falamos, ô glória. Irmãos, olha bem, tem pessoas novas, mas ainda que não tivesse, precisamos sempre estar, irmãos, retornando novamente, porque nós somos humanos. Você sabe por que o Senhor, Ele determinou que a lei sempre fosse ensinada, andando, ou em casa, ou assentado? Sempre a lei em Israel era determinada. Se você observar até hoje o judeu, mesmo aquele judeu que não reconheceu a Jesus como Messias, ele está no judaísmo puro. Irmãos, eles preservam pelo ensinamento muito grande. As escolas judaicas, as crianças já começam a aprender não só a ciência, a matemática, eles já são ensinados desde novinho os mandamentos do Senhor. Tanto que eles podem estar em qualquer nação, mas eles não abrem mão daquilo que eles aprenderam. Aleluia. Nos dias onde que eles vão para o muro das lamentações, eles vão com aquela devoção. Quando a Torá, né, os mandamentos, a palavra, o rolo, o pergaminho é levantado, o povo chora, o povo beija em respeito às leis do Senhor. Então é um povo, irmãos, é assim, que ama mesmo a palavra. Que exemplo para nós. Que exemplo para nós, irmãos. Nós precisamos amar cada dia mais a palavra. Não só amar, conhecer. Não só conhecer, praticar. E não só praticar, jamais deixar os mandamentos do nosso Deus. É um desafio? É um desafio, irmão. É um desafio. Você vai bater o pé e vai ser como Daniel. Ir lá para o palácio, muitas das vezes, de Nabucodonosor, na Babilônia. Mas como Daniel falou: não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não me assento na mesa dos pagãos. Eu não me contamino com os alimentos do paganismo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu falei, que eu precisaria de ler bastante, é o que vai acontecer. Durante nós vamos falar alguns versículos, mas assim eu vou precisar ler. Por quê? Por quê, pastor James? Por quê? Olha bem, quando você fala isso, sabe o que a pessoa diz para você? Que isso é doutrina da preparatória. Não, isso é invenção da preparatória. Sai de lá, você vai ficar doido, hein? Não acontece isso muitas das vezes, irmãos? Eles logo falam isso. Isso é coisa de preparatória, doutrina de homem. Não tem nada disso não. E o que a gente tem que fazer muitas das vezes, irmãos? Levar para a Bíblia. A Bíblia seria suficiente. Só a Bíblia, só de você ler alguns versículos da Bíblia, você olharia para essa tal festa, no caso é o tema de hoje, você entenderia, isso não é de Deus não. Mas o que a gente tem que fazer às vezes? Esmiuçar um pouquinho, pesquisar um pouquinho mais, mostrar aonde está, para as pessoas entenderem que não é doutrina de preparatória. E hoje, melhor dizendo, há uns anos atrás, para você conhecer o que nós vamos falar, você tinha que ir para a biblioteca. Entrava dentro daquelas salas lotada de livro, pesquisando lá e achava. Como ainda, eu creio que existem, talvez poucas, não sei, mas ainda existem bibliotecas para qualquer um ir lá e pesquisar o que nós vamos falar. Mas hoje estamos na geração da tecnologia, da alta tecnologia. Hoje, só você digitar lá no Google sobre o Natal, a Wikipedia, outros falam Wikipédia, não sei a pronúncia correta, mas lá você vai abrir para você o que nós vamos falar. E você vai ver que não é invenção do ministério não. O próprio ser humano, ele tem a sua história.
ele tem a sua história registrada. Então é onde que nós fazemos a comparação e depois do estudo você decide se convém ou não convém você participar desta data. Mas já adiantando o que o apóstolo Paulo também falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então vamos lá. O Natal pagão. Provas na história e na Bíblia. Enciclopédia Católica, edição de 1911. Veja que não é coisa de agora, é coisa antiga já registrado. Não inventaram agora, isso é coisa antiga já registrado. A enciclopédia, essa edição, foi de 1911. Diz assim: a festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa de Natal. Então aqui a gente já começa a ver que, tirando Babilônia, tirando a Babilônia, o Egito, ele foi um seio do paganismo muito grande. No Egito tinha Deus para tudo também. Lembra quando Deus mandou as pragas lá contra o Egito? Foi para envergonhar os principais deuses que protegiam, segundo eles acreditavam, protegiam lá. Agora que coisa interessante, Israel ficou 430 anos preso no Egito, ou seja, morando no Egito. E quando ele sai de lá, ele sai com um populacho, algumas pessoas que acompanharam, que decidiram fazer conforme Moisés orientou e acompanharam. Muitos que saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Olha a história dos 40 anos, quantas das vezes Deus matou, quantas das vezes Deus tirou, quantas das vezes Deus cobrou. Porque muitos saíram do Egito, mas o Egito saiu dentro deles. Fizeram o bezerro de ouro, porque Moisés demorou. Disseram que estavam com saudade dos melões, dos pepinos, da cebola do Egito. Quiseram apedrejar a Moisés e Arão, quiseram apedrejar Josué e assim por diante. Então, nós observamos, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós conhecemos. O nosso país, ele tem ídolo para todo dia. Eu acredito que hoje não é como as pessoas falam, um santo por dia. Hoje deve ter até mais, né, de um santo por dia. E a cada dia mais eles, entre aspas, consagram um santo aí. O brasileiro, ele é muito voltado para a idolatria. Mas, irmãos, a palavra aqui, ou seja, a enciclopédia, ela mostra que os primeiros indícios de Natal começou provavelmente lá nessa região. Mas nós vamos mais a fundo para a gente entender melhor quando o nome de Jesus foi misturado com essas coisas. Vamos lá. Até algumas pessoas que podem falar assim: mas pastor, se for assim a gente vai ter que sair do mundo. Se for assim, tem muita coisa do paganismo. Irmãos, a gente tem que entender. Por exemplo, segundo os historiadores, os nomes dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, etc., são de origem pagã, são homenagens pagãs. Mas por exemplo, se eu dizer assim: eu estou vivendo em dezembro, em janeiro, hoje é o mês de janeiro, eu faço aniversário em agosto, isso está me trazendo alguma coisa religiosa para mim? Não. Foi inventado até em homenagem ao pagão, mas não tem nada de origem religiosa para mim. Mas quando eu sento numa mesa, quando eu faço parte de comemorações, aí que começa a complicar a situação. Porque se eu me reúno para algum ritual, alguma liturgia procedente de um paganismo, aí sim já começa a mexer na área espiritual que a gente tem que correr. Vamos continuar. Autoridades históricas relatam que durante os 3 primeiros séculos da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal. Então, gente, aqui a gente já podia fechar o estudo. Vamos terminar aqui. Se eles, os primeiros cristãos,
não há registro de comemoração, por que a gente descobriu o ouro agora? Se eles viveram com Jesus, conviveram com os primeiros apóstolos, e por que agora se inventa uma nova festa cristã? Vamos continuar, depois a gente vai voltar a esse destaque aqui. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Romana, isto é, no século IV. Somente no século V foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado para sempre como festa cristã. Detalhe, preste atenção aqui, no mesmo dia da secular festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol, já que não se conhecia a data exata do nascimento de Cristo. Então, os cristãos que se corromperam a partir aí do século IV, ou seja, no século V, e os cristãos corrompidos que instituíram oficialmente como uma festa cristã. Então, se veio de um cristão corrompido, depois a gente vai entender o porquê eu estou falando isso, não se espera boa coisa. Irmãos, quando um pastor se corrompe, uma liderança evangélica se corrompe, não se espere boa coisa, porque vai vir coisa por aí estranha. Um abismo, ele chama o outro abismo. Enquanto o homem está na direção de Deus, Deus está ali na direção. Mas se o homem sair da direção de Deus, irmãos, acabou. Vai ser como aquele trem, aquele vagão que escarrilha. Vai o primeiro, daqui a pouco o outro vai chamando o segundo, vai o terceiro, o quarto, quando vê, praticamente todo o trem está indo atrás. Se fosse da vontade de Deus que guardássemos e celebrássemos o aniversário do nascimento de Jesus Cristo, Ele não haveria ocultado sua data exata, nem nos deixaria sem nenhuma menção a esta comemoração em toda a Bíblia. Mas não é verdade, irmãos? É questão de pensar. Se realmente tivesse tanta importância como as pessoas falam, até brigam por esse dia, então por que a Bíblia não trouxe uma data específica? Ah, pastor, porque esqueceram. Esqueceram, irmãos? Deus não deixou, porque Deus sabia de como queria ficar. E olha que Ele não deixando inventar uma data exatamente na data da comemoração do Deus Sol. Por exemplo, se você fazer um estudo mais detalhado na Bíblia, várias festas bíblicas têm data marcada, mês e o dia. Páscoa, tabernáculos, que até hoje os judeus comemoram. Deus deixou datas registradas de festas. E por que Ele ocultaria então, vamos dizer, um dos dias mais importantes para o cristianismo? Eu quero já afirmar para você, antes de afirmar eu quero continuar lendo e você vai entender. Ao invés de envolvermos numa festa de origem não encontrada na Bíblia, mas somente no paganismo, somos ordenados a adorar a Deus e a relembrar biblicamente a morte de nosso Salvador. E a Bíblia biblicamente pregar esta morte e seu significado, a vitoriosa ressurreição do nosso Salvador, sua próxima vinda gloriosa, sua mensagem da salvação para os que creem verdadeiramente e perdição para os crentes não verdadeiros. Então, irmãos, o cristão ele tem que focar na morte. O menino Jesus não tinha condição de salvar ninguém, mas o homem Jesus, ele sim trouxe a salvação. Então, o plano da salvação não estava focado por Deus no nascimento, mas na morte de Cristo, porque foi através da morte que nós recebemos perdão dos nossos pecados. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse detalhe. Vamos continuar a ver outros detalhes interessantes. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Quando ele nasceu, em Lucas capítulo 2, versículo 8, está registrado assim: havia naquela mesma
havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Isto jamais pode acontecer, ou poderia acontecer na Judéia, durante o mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro, e ainda mais à noite, os abrigavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo de frio e muitas chuvas. Então, dezembro, aqui no nosso continente, no Brasil, ele é verão. Mas lá Israel está se iniciando o inverno, e tem lugares lá em Israel, com exceção do deserto, que neva. Como que Jesus nasceria em 25 de dezembro, na nossa data aqui, se lá Israel está o inverno forte? Mas como assim, pastor? Não entendi muito bem o que o senhor quis dizer. É o versículo que nós lemos, a parte do versículo que nós lemos. Na noite do nascimento de Jesus, os pastores, aonde que eles estavam? À noite, com as suas ovelhas ao relento, ao ar livre. E pastores de Israel, eles não ficavam durante a noite no inverno, porque o inverno é tão rigoroso que ele é capaz de queimar a pele da pessoa. Então aqui já tem uma pista, um sinal, mais do que um sinal, uma certeza que essa data ela é mentirosa. E o que está atrás da mentira é o diabo, irmãos. O Senhor Jesus falou: vós tem por pais Satanás, que ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, nele não se firmou verdade. Então é necessário a igreja entender o que é a mesa dos demônios. Tem pessoas às vezes que acham que mesa dos demônios é só quando aparece com chifre, né, com garfo na mão. Irmãos, aí seria mais fácil. Mas o inimigo, diz a Bíblia, que ele se transfigura, ele se transforma, ele se disfarça de anjo de luz para poder nos enganar. Então ele não pode ir contra a igreja, que ele vai perder, porque Jesus está na frente da igreja. O que ele faz? Eu tenho que me disfarçar para entrar no meio deles. Eu não posso bater de frente com a igreja de Jesus Cristo, mas eu posso, se eu conseguir colocar uma heresia, um paganismo, alguma coisa que entristeça Deus, Deus vai se afastar da igreja e aí eu tomo posse. Mas na nossa vida ele está repreendido em nome de Jesus, que o Senhor não vai nos deixar. Então o inverno era a época de chuvas, inclusive tem registros bíblicos lá, por exemplo em Esdras capítulo 10, você vai ver que era muita chuva, era época de inverno, e exatamente esse mês em que as pessoas colocaram essa data. Mas fica a pergunta: quando Jesus nasceu? Outro detalhe importante: é também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para aquela época de chuva e frio. Lá em Lucas capítulo 2 diz que o imperador ele determina aquele recenseamento. Aquilo ali foi uma ação de Deus para que José e Maria saíssem de Nazaré e fosse aonde? Para onde? Belém. Porque o Salvador viria de onde? De Belém. Jesus não poderia nascer em Nazaré. Ele até seria conhecido como Nazareno, porque foi a criação dele lá, os seus pais eram de lá. Porém, o Messias teria que vir de Belém da Judéia. Então, através do recenseamento, Maria, 9 meses de gravidez, quando ela chega lá, ela não encontra estalagem, está tudo cheio por causa do recenseamento. E ali nasce o Senhor Jesus. Então, como que o imperador iria exigir do povo ir para lá em tempo de chuva, em tempo de frio? Então, não é pouco provável isso aí. Mais uma prova que Jesus não nasceu nesta data. Daqui a pouquinho a gente vai falar, daqui a pouquinho eu quero falar onde os pesquisadores, os historiadores, eles chegam à conclusão
em qual período Jesus, ou qual mês, quais os meses que Jesus teria nascido, mas eu vou deixar para depois. Vou continuar lendo aqui. Como esta festa se introduziu nas igrejas. Então a Nova Enciclopédia de Conhecimento Religioso explica claramente em seu artigo sobre o Natal: não se pode determinar com precisão até que ponto a data dessa festividade teve origem na pagã Brumália, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, 17 a 24 de dezembro, e comemorava o nascimento do Deus Sol no dia mais curto do ano. Então eram festas que tinham deuses que eram celebrados nesse dia. Vamos continuar lendo aqui o que essa enciclopédia ela registra. As festividades pagãs da Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Estas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-a, sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam seus irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitar como cristã esta festividade pagã. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, em todas as épocas Deus sempre deixa um remanescente. Aleluia. O Senhor falou para Elias: Elias, tem 7.000 ainda que não se dobraram perante Baal. Então naqueles momentos em que a igreja cristã começou a se desviar dos mandamentos do Senhor, e um desses desvios foi esta festa maquiada, essa festa pagã maquiada, que entre aspas celebrava o nascimento de Jesus, mas que na verdade era o paganismo já chegando na igreja para detonar, para destruir a igreja do Senhor. Enquanto isso estava acontecendo, 100% não concordou. Houve uma parte dos cristãos que se levantaram contra. Aleluia. Aqui eu quero abrir um parêntese para responder uma pergunta que talvez muitas pessoas às vezes fazem: por que existem tantos ministérios se são todos evangélicos? A minha resposta é: aqueles que abrem igrejas com a intenção de ganhar dinheiro. Sim, há aqueles que abrem ministérios na intenção de obedecer à voz de Deus. O Senhor determina e aquele ministério é levantado. E há também ministérios que são levantados, sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque ainda que o ministério foi levantado por Deus, mas se esse ministério se corromper, Deus não se corrompe. Deus revela para outro homem de Deus e é levantado um novo ministério para poder então a sua palavra, para que a sua palavra ela possa ser cumprida. E outra coisa, por causa do choro dos remanescentes. Irmão, tem muitas pessoas que querem morar no céu, tem muitas pessoas que querem servir a Deus de verdade, estão chorando: Senhor, o meu ministério caiu, o meu pastor abriu mão da doutrina, Senhor, faz alguma coisa. Aí Deus tenta falar com o homem. Deus manda a carta para o homem, como o Senhor mandou para Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia. Se o homem ouvir, pedir perdão e voltar aos primeiro amor, às primeiras obras, tirar Jezabel, tirar Balaão, irmãos, Deus perdoa e o ministério tem condição de seguir. Mas muitos homens, por causa do status, por causa de posição, por causa do dinheiro, por causa de política, muitas das vezes não se dobram mais, não querem mais obedecer. O que Deus faz? Deus não vai obrigar. Já que o homem não quer, então eu levanto uma nova obra com compromisso comigo. Irmãos, e glorifica a Deus porque você chegou aqui.
Você não caiu aqui por acaso, você não caiu de paraquedas aqui não. Você foi levantado por Deus. Deus te trouxe para a obra da restauração da noiva do Cordeiro. Eu tenho certeza que neste Brasil ainda tem muitos homens e mulheres também com a mesma visão. Às vezes eu chego ao meu conhecimento de uma obra séria, eu falo: Senhor, glórias ao teu nome. Nós estamos vendo que nós não estamos sozinhos na caminhada, aleluia. Mas eu quero falar que aqueles irmãos ali se levantaram, mas infelizmente, irmãos, o paganismo ele chegou. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do século IV, os cristãos eram poucos, embora estivessem aumentando em número, e eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino no século IV, que se declara cristão, elevando o cristianismo ao nível de igualdade com o paganismo, o mundo romano começara a aceitar este cristianismo popularizado, e os novos adeptos somaram centenas de milhares. Eu vou pedir, hoje a cooperadora Brenda está responsável pela leitura. Eu quero pedir para ler 1 João capítulo 2, versículo 15, e logo eu quero comentar aqui sobre mais esse trecho que a enciclopédia ela trouxe, que eu acabei de ler. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nessa época, irmãos, então antes dessa época, melhor dizendo, o cristão ele era perseguido. Se você falasse assim: eu sou cristão, você era lançado na cova dos leões, na arena dos leões, era torturado, perdia a cabeça, era esfolado vivo, ia para a cruz, era queimado vivo. Olha só, irmãos, os primórdios, os primitivos cristãos, eles levantaram a obra com o sangue deles, irmãos. Jesus vai cobrar da igreja brasileira naquele dia, porque no Brasil tem liberdade de culto, e os cristãos estão levando de qualquer maneira a obra, irmãos. Você pode comprar a Bíblia em qualquer loja evangélica, você acha com facilidade, mas eles não podiam, tem que ser escondido. Hoje tem templos evangélicos para todo lado, irmãos, aleluia. Mas os cristãos, sabe qual era onde que era o local do templo deles? Nas catatumbas de Roma. Está lá até hoje, que eles acharam, escavaram lá, local onde, subterrâneo, onde que eles enterravam os irmãos, as suas famílias. Lá eles faziam culto escondido, e tinha hora que infiltrava no meio um espião, se parecendo cristão, e levava para o imperador, dizendo: eu sei onde que eles estão. E chegava aquele monte de soldado romano e matava os cristãos. Então foi um preço alto que os nossos irmãos pagaram, aleluia. Foi um preço muito mais alto que o nosso Jesus pagou na cruz do Calvário. Nós não podemos pisar no sangue de Jesus, e nem podemos pisar nas vestes da igreja, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, nesta época, o diabo, sabe o que ele viu? Ele viu assim: quanto eu mais mato cristão, mais cristão aparece. Oh, glória! Aleluia! Quanto mais eu persigo o cristão, mais cristão aparece. O que o inimigo falou? Eu tenho que mudar de estratégia. Aí ele entra no imperador Constantino. Daqui a pouco o imperador diz assim: eu sou cristão agora. Eu vi uma visão, e nesta visão me converti. Me aceita, acabou a perseguição contra o evangelho. No meu reino agora vai ser um reino laico, cada um com a sua religião, mas eu vou ser cristão. E assim aconteceu, irmãos. Só que aconteceu um problema. Quando o imperador ele viu como deveria servir a Deus, ele ficou preocupado. Falou: mas abandonar os meus deuses, abandonar o culto que eu aprendi, abandonar minhas tradições, não vai dar para mim não. Mas ele pensou assim: eu tenho que ganhar esse povo. É uma religião que está crescendo forte, eu tenho que ganhar este povo. O que ele fez? Ele disse assim: é fácil, eu vou me tornar um cristão ao meu jeito.
eu sou imperador e vou levar algumas coisas para dentro da igreja, inovações para dentro da igreja cristã. Então mudou alguns nomes, mudou algumas coisas, maquiou outras, e muitos líderes aceitaram o imperador. Irmãos, é muito sério o que aconteceu. Através de Constantino, começou essas coisas a entrar dentro da igreja. Acabou a perseguição, pelo menos naqueles instantes ali, em uns anos ali, acabou. Porém, quanto paganismo aconteceu. Enquanto a igreja era perseguida, a igreja era fiel. Agora a igreja parou de ser perseguida, era o momento mais de ser fiel a Deus, eles abriram mão. Está entendendo por que às vezes Deus manda a perseguição, irmão? Por que Deus manda a prova? Porque às vezes, irmãos, quando está tudo bem, a gente cede à pressão de Satanás. Porque quando está tudo agora mil maravilhas, agora nós queremos abrir mão da santidade. Aí o que Deus faz? Deus manda a perseguição contra a igreja, porque aí a igreja faz o que tem que fazer. Mas o Senhor, Ele ficou em silêncio. Irmãos, enquanto Deus está falando, puxando a orelha, batendo, irmãos, glorifica a Deus, porque é o cuidado de Deus. Mas quando Deus fica em silêncio, a gente fala, é porque Ele está trabalhando na vida do fiel. Na vida do fiel. Mas, irmão, na vida do infiel, se Deus ficou em silêncio, ó, aí é complicado, irmão. E o Senhor olhou, o que vocês querem me tirar, vocês querem me tirar do vosso meio? Então tudo bem, eu vou ficar entre os pequenininhos, eu vou para os remanescentes. E ali cresceu extraordinariamente em número. Não, desculpe, eu volto atrás com a minha palavra. Não cresceu, inchou. E é o que está acontecendo hoje, é ou não é? Irmãos, os lugares que está levando a sério a palavra, é assim, ó, você pode contar dedo. Irmão, mas quem não está levando a sério a palavra, não tem que botar templo abaixo. Não que isso seja ruim quando o crescimento é verdadeiro. Se é uma igreja que prega contra o pecado, prega o arrebatamento da igreja, prega o inferno, prega o juízo final, prega a santidade do espírito, alma e corpo, prega a seriedade da palavra, e está lotado. Glória a Deus, irmãos. É isso aí que Deus quer. Mas, irmãos, se você olhar um lugar que não prega nada disso, tudo é aquele movimento, não de Deus, mas aquele movimento emocional, aquele negócio só de chave, receba, toma, fala para o irmão que está do seu lado, aquelas coisas de hoje. Irmão, é inchaço. Veja a vida das pessoas para você ver. Segundo a palavra, é inchaço. Deus não quer igreja inchada. Deus quer que a igreja cresça sim, mas cresça, irmãos, na sua vontade. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquela igreja daquela época amou o mundo, amou as coisas que o paganismo trouxe, o Constantino trouxe. E agora o Senhor, Ele fica triste com aquela igreja. Tenhamos em conta que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria carnal, muito especial, agradava ao povo, não queriam suprimi-la. Eles olharam, não, a maioria vai ser a voz de Deus. Quem sabe fizeram até uma reunião, não, a maioria vai vencer. Irmãos, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, não. Deus às vezes está contra a vontade do povo. O que tem que prevalecer é a voz de Deus. Se a voz de Deus, se a voz da maioria está na obediência com Deus, é a voz de Deus. Mas, irmãos, se a voz do povo for contra as coisas de Deus, sai fora, sai dela, povo meu, porque é Babilônia. Aleluia. E assim, nós observamos aqui que eles estavam preocupados agora em não agradar a Deus, mas agradar o povo. Se agradou o pessoal, então é isso aí que a gente vai. Não, irmãos, não. Aleluia. Nós temos que agradar ao nosso Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A igreja de Jesus, irmão, não adianta, ela é diferente.
Não adianta o homem querer mudar ela, porque tem os preceitos divinos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não fomos chamados para conformar com o mundo, não. A igreja é chamada para transformar pelo poder de Deus. O cristão não pode conformar com as coisas desse mundo. Está chegando um ano político aí, ano eleitoral está chegando. Aí o que acontece? Um monte de líder vai começar a colocar homem que não tem nada a ver com o ministério da palavra em cima do púlpito. Pessoas que às vezes estão no pecado no pecado escandaloso, aleluia, vai colocar em cima do púlpito, irmão. Mas sabe o que é isso? Vendendo a igreja, irmão, aleluia. É colocar Constantino no lugar santo, é colocar Constantino para ditar a ordem, aleluia. Pastor, é pecado cristão ele votar? Não, irmãos, nós somos cidadãos brasileiros. Enquanto estivermos na terra, nós somos cidadãos dessa pátria. Temos que cumprir o nosso objetivo como cidadão. Podemos até ter o nosso candidato, até aconselhar alguém, ou, entre aspas, discutir, não discutir de brigar, mas falar, né, eu acho que vai ser melhor. Isso não é pecado, não. Nós estamos nessa terra, o problema é o envolvimento, o problema é a mistura, o problema é colocar coisa imunda no altar de Deus, irmãos. Esse é o grande problema, e foi isso que começou a destruir a igreja. Vamos continuar aqui, porque senão a hora não dá. Não vai dar nem para me falar tudo, algumas coisas eu vou ter que pular, porque é muita coisa, mas você pode depois até pesquisar particularmente sobre o que nós estamos falando, oh glória. Assim foi como o Natal se introduziu em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã de culto ao sol. Apenas mudou de nome. Podemos chamar de leão uma lebre, mas por isso ela não deixará de ser lebre. Está entendendo? Você pode falar para o leão, você é um coelhinho. Pode até falar, mas irmãos, não vai deixar de ser porque alguém colocou outro nome. Ou seja, esta festa é pagã, e ainda que alguém chame hoje de cristã, não vai ser porque a raiz dela é mal. O que estão fazendo hoje, o que fizeram na verdade há algum tempo, e insistem em fazer, inclusive tem pastor, irmão, que zomba. Tem pastor que vai para a rede social, zomba contra um estudo desse. Chás, são santarrões, eu celebro mesmo, às vezes mostra foto, né? Põe árvore de Natal dentro da igreja, enfeita daqueles apetrechos dentro da igreja, natalino, e fala, eu estou comemorando, é para Jesus. Eu conheço pessoas que têm o nome de Jesus, mas o Jesus que é santo, irmãos, o Senhor Jesus não aceita essas coisas, não. Aleluia. O Senhor Jesus é diferente de muitos Jesus que já existiram e ainda existe por aí. Então vamos lá. A enciclopédia bíblica, ou seja, a enciclopédia britânica diz, nem é bíblica, veja que é britânica. A partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível sol. Os sírios e os armenos idólatras e adoradores do sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. Deixa eu te perguntar uma coisa agora.
Existe baile evangélico hoje? Existe. Existe boate evangélica? Ah, brinca não, irmão, existe. Existe. Existe hip hop evangélico, que dentro da igreja que ele faz aqueles negócios assim? Existe. E passinho de funk dentro da igreja, grupinho, trenzinho para lá e para cá de funk, tem isso? Tem? Meu Deus do céu, o negócio está sério. Ó, eu ainda não ouvi, mas eu acredito que já deve ter Halloween evangélico. Ainda não, eu não tenho certeza, mas isso tudo que eu já falei, já ouvi falar que tem por aí. Mas hoje tem festa jesuína também que eu esqueci, né, irmão? Festa jesuína, Raial não sei das quantas, né? E, irmãos, Halloween evangélico. Não, pastor, a festa das bruxas é para eles lá. Halloween evangélico é só uma, como é que diz? Um entretenimento entre os irmãos. Irmãos, o negócio está sério, irmão. A situação está séria, a cada dia mais que vai passando, vai chegando a volta de Jesus, as coisas estão ficando sérias. É por isso que hoje é difícil até você ganhar a alma. Você vai pregar, a pessoa, o que ela fala? Não, fulano, bertano, ciclano, isso, mais aquilo. Os escândalos estão aí. Aleluia. Aí você tem que pregar com a vida. Você tem que pregar com a vida. Rabassurebinai. Você tem que pregar com a sua vida, sabe por quê? Porque os incrédulos vão te observar para ver se você é da mesma essência. Aí alguém vai ter que dizer: não, vejo que por aqui passa uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Eu vou atrás dele, eu vou falar com ele, com ela, eu vou abrir minha casa, vou fazer alguma coisa, porque vejo que é uma diferença. Aleluia. Irmão, vamos amar a doutrina, vamos amar a santificação, vamos amar, irmãos queridos, a santidade do Senhor. Você já pensou, irmãos, se os fundadores pentecostais, os antigos lá de 1909, 10, 11, se eles ressuscitassem hoje, que tristeza seria para eles, em ver a igreja que Deus usou eles para levantar, ver o estado que está hoje, irmão. É muito triste, irmão, mas Jesus está voltando. Então é por isso que a igreja preparatória, irmãos, nós não aceitamos, não participamos, porque de certa forma acaba contaminando as nossas vestes espirituais, irmão. A verdadeira origem do Natal. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto, chamado Babilônia. Então Babilônia foi a mãe da corrupção. Até no livro do Apocalipse, o Senhor, ele usa esse nome Babilônia de uma forma agora simbólica, para poder simbolizar as heresias que estão na terra. Então, foi fundada por Nirode, neto de Cão, filho de Noé. O nome Nirode se deriva da palavra marad, que significa rebelar. Nirode foi poderoso caçador contra Deus. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 9. Está registrado sobre esse homem por nome Nirode. Então houve através dele uma rebelião contra as coisas de Deus muito grande. Por exemplo, criou uma instituição de ajuntamento, cidades, construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, com um quádruplo de desafio a Deus, ajuntamento, tocar os céus, fama eterna, adoração aos astros. Fundou Nínive e muitas outras cidades, organizou o primeiro reino desse mundo. Então ele se tornou poderoso, vamos dizer na nossa linguagem, um poderoso político, um poderoso imperador. Mas o problema é que ele se afastou de Deus, ele se rebelou contra tudo aquilo que Deus tinha falado. Segundo alguns historiadores, Nirode era tão pervertido, olha que coisa chocante, era tão pervertido,
que se casou com a sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Depois prematuramente morto, sua mãe, esposa, que coisa séria, né? Propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu Natal, é bom falar que a palavra Natal, ela significa nascimento, da onde se provém a palavra aniversário. É pecado, pastor, eu comemorar meu aniversário? Não tem fim religioso, é apenas uma homenagem. Já o Natal, que nós estamos falando hoje, é um fim religioso e por isso ele contamina. Então, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal. Então houve esse pecado terrível. E agora, depois da morte dele, morreu novo. Agora ela vai espalhar a notícia que ele reencarnaria. E o espírito dele desceria ou encarnaria em determinada árvore. E que era para o povo trazer presente ao pé daquela árvore para homenagear ao espírito daquele morto reencarnado. Daí surgiu o culto das árvores. Nós vamos encontrar vários registros bíblicos sobre o Senhor reprovando esse tipo de situação, idolatria em árvore. Ter árvore, pastor, lá no meu quintal é algum problema? Nenhum problema. O problema é que eles cortavam a árvore, enfeitavam ela, falavam que era um Deus ou que um espírito descia ali, cultuavam. Pergunto para você, aonde está na Bíblia a árvore de Natal? Se é uma festa cristã, se é um amuleto cristão, vamos dizer assim, aonde está na Bíblia isso? Você só encontra árvore enfeitada em termos de idolatria. Aí eu tenho que repetir de novo. Aí tem cristão que tem árvore de Natal. Aí tem pastores que levantam árvore de Natal dentro além das suas casas, dentro também do próprio templo de Deus. Irmãos, é um pecado muito grande. A exceção é para um lar dividido. Exemplo, a irmã tem um marido que não é crente. Se ele quiser árvore de Natal, como é que ela vai bater no pé e falar que não? Bater o pé e falar que não. Então Deus entende essa situação. Por ela não tem, mas é ele. Mas não quer dizer que ela é obrigado a participar diretamente das comemorações. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Semiramis se converteu na rainha do céu. E Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações dessa adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e o filho, Semiramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz. Eu me lembro até de uma passagem de Ezequiel, quando o Senhor levou a Ezequiel naquele templo e mostrou os pecados dentro daquele templo. E um deles, aquelas mulheres estavam adorando a Tamuz. Então olha aí que Deus maligno, é um Deus terrível, demoníaco. Da onde surgiu isso? Então a procedência natalina vem desse meio. E como que nós vamos aceitar esta festa? Então vamos lá, vamos continuar. No século IV e V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando sob o nome de cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia de a Madonna e seu filho, especialmente na época de Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem esse mesmo tema. Esse nome Madonna, ele foi criado para dizer da Senhora, né, que muitos chamam Senhora Aparecida, né, ou, entre aspas, falando que é Maria, mãe de Jesus, mas no sentido de idolatria.
Então, o significado desse nome é onde então começou a surgir, dentro desse contexto aí, uma idolatria sem fim. E a mariolatria, a adoração a Maria, começou a ser muito grande também. Então agora adoravam a própria Maria. A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia. Babilônia está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo do engano desde muitos séculos. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcios da rainha do céu, nasceu em 25 de dezembro. Então esse 25 de dezembro, irmãos, não foi assim um dia aleatório, exemplo, eu vou escolher no dia 4, não, acho que é melhor no dia 7, não, melhor dia 25, que é o final do mês. Não foi assim não, foi um dia estudado e um dia de homenagens fortes, de idolatria para toda parte. Por isso que escolheram exatamente o dia 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido já celebravam esta ideia muitos séculos antes do nascimento de Cristo. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo, nem nesta data, nem em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrumentação alguma para fazê-lo. Porém existe sim a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre da sua morte. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 até o 26. A Bíblia não manda celebrar o nascimento, mas lembrar a morte de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versos 24, 25 e 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos, igreja, não é possível que tantos apóstolos esqueceram de anotar a data do nascimento. Não é possível. Não é possível que o apóstolo Paulo, um homem tão culto, letrado, um homem de extremo conhecimento, falou sobre tantos assuntos referentes à igreja, esqueceria de falar do nascimento, mas ele falou da morte. E temos que entender, irmãos, a vontade de Deus para conosco. Às vezes nós queremos pegar a Bíblia e moldar na gente. Não é assim, não funciona. É o contrário. Nós temos que ser moldado pela palavra. E é duro, é difícil, porque você vai ter que ter renúncia, posicionamento. Você vai ter que deixar o seu querer, o seu pensamento. Agora não é o que eu acho, o que eu penso, é o que Deus quer, é o que Deus pensa da minha vida. Então, não há nenhum registro. Se fosse realmente para fazer, estariam os apóstolos comemorando. Outros costumes pagãos do Natal, por exemplo, guirlanda, velas, Papai Noel. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A guirlanda, coroa verde adornadas com fitas e bolas coloridas, que enfeita as portas de tantos lares, é de origem pagã. Dela disse Frederic J. Henskes em seu livro Respostas e Perguntas. Então este homem, esse escritor, ele vai declarar agora no seu livro da onde surgiu esse costume. Remonta aos costumes pagãos de adorar edifícios e lugares de adoração para a festividade que se celebrava ao mesmo tempo do atual Natal. A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. Também as velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao caso para reanimar ao Deus Sol, quando esse se extinguia para dar lugar à noite.
Então tudo paganismo, e a igreja precisa sair disso. Aleluia. A igreja precisa, irmãos, voltar às suas origens. Um escritor de uma escola, de uma lição, de um trimestre da escola bíblica dominical, me falha agora a memória, não sei se foi o pastor Antônio Gilberto, não me lembro mais, mas ele declarou da seguinte forma: o desafio da igreja hoje é voltar a ser igreja. É o grande desafio, irmãos. A igreja tem que voltar a ser igreja, tem que voltar às origens, custe o que custar. Papai Noel é um símbolo assim mais destacado nessa época, né? O tal do Papai Noel, onde você vê bonecos falantes, boneco que fica dançando nas lojas, homens que ficam vestidos de Papai Noel para tirar foto, retratos, enfim, é o que mais se vê nessa época. Então vamos conhecer um pouquinho. Papai Noel é lenda baseada em Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, páginas 648 e 649, diz: São Nicolau, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente a 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar presentes em secreto na véspera do dia de São Nicolau, data que depois foi transferida para o dia de Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau. Mais uma vez o registro de algo de idolatria. As pessoas insistem em dizer que é aniversário de Jesus, nascimento de Jesus, que Natal é para lembrar de Jesus, mas quem é venerado nesse dia, um dos venerados desse dia, é o tal Papai Noel. Os próprios pais ensinam: o Papai Noel vai te dar presente, se você for bom aluno, o Papai Noel vai passar aqui e vai te dar presente. Então, nós observamos, irmãos, essa idolatria. Depois que esse homem, por nome São Nicolau, morreu, que segundo falam, era um homem bondoso, porque ajudava, dava presente, dava dinheiro para os necessitados. Ele foi canonizado pelo homem, transformado em santo, venerado, idolatrado, e foi ganhando então fama, até que lá alguns países, como os Estados Unidos, fizeram então o Papai Noel que nós conhecemos hoje, né? Aquele velho barrigudo, barbudo, né? Com aquela vestimenta vermelha de trenó, com as renas, né? Que sai da terra e sai flutuando, aquele negócio todo. Quem foi criança na época do mundo sabe o que eu estou falando. Então, da onde que nasceu essa figura? Mas nessa inocência, entre aspas, toda, está um veneno oculto, irmãos, o veneno da idolatria. Os pais castigam seus filhos por dizerem mentiras, porém, ao chegar no Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhe a mentira de Papai Noel, dos reis, magos, do menino Deus. Por isso não é de se estranhar que ao chegar à idade adulta também creiam que Deus é um mero mito. Certo menino, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca do Papai Noel, comentou ao amiguinho: sim, também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo. É cristão ensinar às crianças mitos e mentiras? Disse Deus, Levíticos 19:11, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Ainda que a mente humana pareça bom e justificado, Deus, porém, disse, Provérbios 16:25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor, então olha que coisa, os pais querem ensinar a verdade aos filhos, cobram a verdade, mas nessa época, quantos pais ensinam a mentira? Fala do Papai Noel, ensinam erradamente,
É perigoso futuramente esta criança achar que Jesus Cristo também é uma lenda. É perigoso. Eu achei interessante, não me lembro mais aonde que eu li isso, ou quem me falou, de uma criança que entrou, cristã, uma criança cristã, ensinada na palavra. Ela entrou no shopping nessa época para poder comprar alguma coisa com seus pais, ou passear, alguma coisa assim, e viu o tal Noel, lá um homem disfarçado de Papai Noel. Olhou bem para o rosto dele, apontou o dedinho e perguntou assim: aonde que está você na Bíblia? Entendeu? Ensina, irmãos, o menino no caminho em que deve andar. Então, é no caminho, através do seu exemplo, você vai passar um ensinamento. Nós temos que sentar com os nossos filhos. Ah, pastor, vai tirar a infantilidade da criança, a inocência. Nada disso, irmão. Tem que ser ensinado a verdade. Deus não habita na mentira. Nós precisamos, então, falar para os nossos filhos que isto não existe, que isso não existe, que isso tudo é invenção e que Deus não se agrada disso. O que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal? Então voltamos ao assunto da árvore. As falsas religiões sempre utilizaram a madeira, bem como as árvores, como fins idólatras. Oséias capítulo 4, versículo 13, está registrado assim: sacrificam sob os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Deuteronômio 16, versos 21 está escrito também: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Parece até um pouco estranho, né? Deus não quer nenhuma árvore plantada, nem enfeitada, é plantada no seu altar. Mas é por causa disso, porque naquela época eles usavam as árvores para fins idólatras. Então, se a árvore estivesse no altar de Deus, em vez deles adorarem a Deus, Deus sabia o coração daquele povo. Deus sabia, se tivesse uma árvore plantada no altar de Deus, eles adorariam a árvore e não adorariam a Deus. E assim o Senhor vai orientando, vai mostrando ao seu povo o que é para fazer e aquilo que não é para fazer. Estas árvores ou pedaços de madeira serviam para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação. Então, não vamos ter esses guirlanda, enfeite de Natal, sininho, árvore de Natal, mesmo que for pinheiro, mesmo que não for algo artificial. Não vamos ter isso na nossa casa, irmãos, porque não provém de Deus. A árvore de Natal é diabólica, é demoníaca. É necessário a igreja entender. Tem demônios que ficam escondidos aí, nessas coisas. Nessas coisas. A troca de presentes, vamos lá, se é bíblica ou não. Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 e 155. Você pode pesquisar que você encontra isso lá também. A troca de presentes entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália. E os cristãos seguramente a copiaram dos pagãos, como demonstra com clareza o conselho de Tertuliano. Eu gosto sempre de mostrar os dois lados, irmãos. Tem pessoas que têm dificuldade às vezes de entender. Então por isso às vezes, mesmo não sendo o assunto, eu puxo outro assunto para ninguém sair confundido. É pecado você presentear o seu irmão? Não. Mas nessa época se torna. No dia de Natal se torna. Por causa do dia. Exemplo. Você comer doce, chupar bala, pipoca, comer pipoca, é pecado? Mas no dia do Cosme e Damião você não faz isso. E está entendendo? O negócio é o dia, o negócio é o objetivo. Então nessa época, se você der presente para alguém, nesse dia, melhor dizendo, se você der presente para alguém, você está participando da mesa dos demônios. Você está contribuindo para isso. O costume de trocar presente com amigos e parentes durante a época natalina
não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ele não celebra o nascimento de Jesus Cristo, nem o honra. Bom, então aqui já está bem falado, eu vou passar mais à frente, por causa da hora. Então vamos... algo bastante interessante aqui também. Alguém pode falar assim, exemplo, mas pastor, a Bíblia diz que os magos, eles levaram o presente, pastor. Então é bíblico, porque os magos levaram o presente para Jesus. Então não é pecado nada não, pastor. Não, o senhor que já está inventando já. Vamos lá, vamos entender, irmãos. Vamos entender, a gente não pode pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. A gente precisa então ver o texto, o contexto, observar bem. E o mais difícil para muitos cristãos é aceitar, né? Porque às vezes tem muita gente que até entende, mas não aceita. Ah, não, hoje, 2019, quase 2020, século 21, não. Mas quer ir para o céu, todo mundo quer. Fazer a vontade de Deus, são poucos. Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 11, com respeito aos presentes que levaram os magos quando Jesus nasceu. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Lembrando que esses magos aqui, magos, hoje para nós aqui, representa quem trabalha com magia. Mas esses magos, eles não eram magiadores negros, não eram feiticeiros, eles eram estudiosos dos astros. É bom falar sobre duas diferenças também. Astrologia é uma coisa, astronomia é outra. Parece, né, os nomes, né? Astrologia, a Bíblia condena. Astronomia, a Bíblia não condena. Astrologia é onde vem o signo, aonde vem o negócio de sorte por signo, por estrela. É pecado. Será que tem crente que consulta, irmãos, essas coisas? Será? Antigamente era um jornal de papel, né? A pessoa lá tinha lá parte do signo. Aí muito crente, né? O crente... tinha até um corinho antigamente que falou que de Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Acho que não tem ninguém, deixa eu ver lá. Eu sou de Escorpião. Hoje o dia vai ser bom para mim. Hoje tem internet, tem aplicativo de celular. Será que não está chegando? Será que você não abaixou nenhum do seu celular, não? Misericórdia, né, igreja? Então, isso aí é pecado. Não existe. Se alguém perguntar que signo que você é, não, você é o quê? É Escorpião, é Leão? Não, eu sou de Jesus. Pronto. Mas a astronomia, irmãos, é diferente. A astronomia é uma ciência que estuda os astros, a posição, a distância. Eles ficam estudando as estrelas. Então não tem nada religioso aí. É apenas uma ciência. Então estes eram semelhantes naquela época. E entrando na casa, diga assim, na casa. Depois você vai entender o porquê eu falei, pedi para você repetir. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Por que os magos levaram esses presentes? Por ser o dia do seu nascimento? De maneira nenhuma. Pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do seu nascimento. Ao contrário do que mostra os presépios, Jesus já estava numa casa, não numa estrebaria. Mateus capítulo 2, do versículo 11 ao 16, vou pedir à cooperadora Brenda para ler para nós. Mateus capítulo 2, do 11 ao 16, veja que até os presépios mentem. Até esse tipo de cenário natalino mentem. Porque quando os magos chegam, não encontram Jesus no presépio, no estábulo, mas encontram já em casa, em uma casa. Mateus 2, do 10 ao 11, ou seja, Mateus capítulo 2, do versículo 11 ao 16. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus
tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo de diligentemente inquiriria dos magos. Então, versículo 11 é claro: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Segundo ponto, por que levar o presente? Pelo seu nascimento? Não, Jesus já tinha nascido, já tinha saído de lá, estava já em uma casa. Vamos entender o porquê. O mencionado comentário bíblico de Adam Clarke, volume 5, página 46, diz assim: o porquê que os magos trouxeram o presente. No Oriente Médio, não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com mãos vazias. Esse costume ocorre com frequência no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e ainda persiste no Oriente, em algumas ilhas do Pacífico do Sul. Aí está. Os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de troca de presentes para honrar o nascimento de Jesus Cristo. Procederam de acordo com o antigo costume oriental, que constituía em levar presentes ao rei e apresentaram-se a ele. Eles foram pessoalmente à presença do rei dos judeus, portanto levaram oferendas, da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levaram aqueles que hoje visitam um chefe de estado. O costume de trocas de presente de Natal nada tem a ver com o nascimento de Cristo de Deus, é apenas continuação de um costume pagão. A resposta é clara, está aí. Eles estavam reconhecendo, segundo as profecias bíblicas, que ali estava o Rei dos Reis. Por isso, como honrariam um rei em fase adulta, estavam honrando naquele momento através do reconhecimento. Amém? Vamos continuar, já está quase terminando. Um Natal corrigidamente cristão poderia realmente honrar Cristo? Exemplo: tudo bem, pastor, realmente tudo que foi falado é verdade e tal, mas se eu fazer diferente, se eu não colocar árvore, nem Papai Noel, nem guirlanda, nem nada, nem dar Feliz Natal, e se eu honrar, e se eu fizer um Natal, entre aspas, genuíno, será que Deus vai aceitar? Será que Jesus vai aceitar? Há pessoas que insistem em dizer que, apesar das raízes do Natal estarem no paganismo, agora elas não observam o Natal para honrarem um falso Deus, o Deus Sol, mas sim para honrarem a Jesus Cristo. Ou seja, vou falar de pastores agora, não vou falar de membros. Se você levar uma doutrina dessa para o pastor, que ele procura pesquisar, ele vai confirmar, é verdade, tudo isso aí. Mas o que eles vão falar? Não, mas aqui o nosso Natal é diferente, né? Apesar do realmente tem um fundo pagão, uma raiz pagã. Não, mas aqui a gente não tem paganismo, aqui a gente consagra para Deus. Será que Deus aceita um negócio desse? Nada melhor do que o próprio Deus responder. Como é que ele vai me responder, pastor? Através da sua palavra. Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 e 31 nos diz assim: guarda-te que não te enlaces, seguindo-as. Porque, irmãos, tem muito crente enlaçado.
e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram Ele e a seus deuses. A resposta de Deus é não. Você não pode pegar um pagão, ou seja, um altar pagão consagrado a Satanás, e agora falar que é de Deus. Não. Você não pode pegar uma liturgia pagã e agora falar assim: não, vou fazer aqui porque vou fazer para Deus. Não. Gente, as coisas de Deus são diferentes. Deus é santo. Deus não aceita mistura. É a mesma coisa o que está acontecendo hoje, chamado ecumenismo. O que o ecumenismo prega? Que Deus é um só, que está em todas as religiões. Só que para cada religião a pessoa dá um nome diferente. Um é Alá, o outro é Tupã, o outro é Maomé, o outro é Oxalá, e assim vai. Não, Deus é um só, porque só muda de nome. Olha para a Bíblia. Você vai identificar Deus, o Deus verdadeiro da Bíblia, na palavra. Olhe para ele que você vai ver que não é bem assim. Deus é diferente dos demais deuses. E nós temos que respeitar, não vamos destratar, não vamos ser preconceituosos, mas isso não quer dizer eu aceitar as doutrinas que tem por aí. Isso não me dá direito de eu baixar a cabeça, calar a minha voz, para não falar a verdade. Com todo amor, carinho e respeito, mas eu tenho que ser protestante. Eu tenho que falar, eu tenho que ensinar. Nós precisamos defender a palavra de Deus. E falar, e mostrar, você acredita em Deus? Acredita. Então, você tem a Bíblia? Não tenho, mas ela é a palavra de Deus. Leia ela, examine ela, procure sobre ela, que você vai ver que você está sendo enganado. Você pensa que está adorando um Deus que na verdade não é o Deus do céu. Jeremias capítulo 10, versículo 2 e 3, que nos diz assim: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. Deus não quer que a igreja, que o seu povo, vá atrás desses costumes que estão aí fora, irmãos. A igreja tem que andar na contramão do mundo. Ah, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Não. A igreja não é as quatro paredes. As quatro paredes é o templo santificado para adoração a Deus. A igreja é eu, é você, somos nós. E nós não podemos nos contaminar com esse mundo. O mundo não dita regra para a igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus é portadora das regras do Senhor. Deus disse claramente que não aceitará esse tipo de adoração, ainda que tenha hoje a intenção de honrá-lo. Teve origem pagã, e como tal é abominação e honra não a ele, mas sim os falsos deuses pagãos. Deus não quer que o honremos. Deus não quer que o honremos como nos orienta a nossa própria consciência. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. O que é esta verdade? Jesus disse que na sua palavra, a Bíblia é a verdade. João capítulo 17, versículo 17, cooperadora Brenda. João capítulo 17, versículo 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, mas Deus revelou que na igreja aqui não tem problema. Sai fora dessa revelação, irmão. Ah, Deus falou comigo porque aqui não vai ter problema. Sai fora, irmãos. Sai dela, povo meu. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai rasgar a Bíblia e vai revelar uma nova palavra. Não. Toda revelação, profecia, visão tem que ter base bíblica. Tem que ter apoio bíblico. Vamos continuar. Estamos na Babilônia sem o sabermos. Nem precisamos elaborar
Quem pode deixar de ver o repugnante comercialismo, idolatria, contemporalização por trás do Natal? É o que diz Deus. Devemos adaptar e corrigir o erro ou devemos praticar tolerância zero? Separação total? Apocalipse 18, 4, versos 4. Apocalipse capítulo 18, versos 4. A resposta é assim, Deus falando para nós. Hoje nós estamos na Babilônia espiritual. Tem muita gente que não percebeu ainda, mas estamos nela. E o Senhor diz assim, ó: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Só de você participar, às vezes você não vai estar de frente, mas só de estar participando, você está sendo conivente. Você está sendo conivente. É por isso que o Senhor tira os dele, irmão. Quem é de Deus, o Senhor está separando para os lugares santos, lugares sérios, lugares de Deus. Afinal, a Bíblia mostra quando Jesus nasceu, mas eu não vou entrar em detalhes devido à hora. Mas eu quero dizer para você que já mostrei que 25 de dezembro com certeza não foi. Mas eu quero falar para você que através dos estudos bíblicos, através daqueles turnos sacerdotais que Zacarias, pai de João Batista, que posteriormente, 6 meses depois, Maria ficou grávida, após Isabel ficar grávida. Através daqueles turnos dá para fazer uma certa contagem, de entender que, mais certo, setembro e outubro. Fica aí entre esses 2 meses, entre setembro e outubro, na festa por nome Tabernáculos, que acontecia em Israel, que acontece até hoje também. Então, entre esses 2 meses foi o nascimento de Jesus Cristo. Só para poder tirar aí algumas dúvidas. Para poder encerrar, irmãos, para me poder encerrar, eu quero falar algo importante. Pastor, e aí, pastor? Está chegando o dia. Como que eu vou me comportar nesse dia? Desejo ou não desejo Feliz Natal? Há algum problema nisso? Eu vou te aconselhar agora. Você não deve dar Feliz Natal para ninguém. Você não pode ser participante, nem de uma forma nem do outro. Mas também você não vai ser mal educado com ninguém. O cristão, ele precisa ter o fruto do Espírito. Tem cristão que é muito, assim, bruto, com as pessoas. Não, mas comigo eu falo a verdade mesmo. Gente, até para falar a verdade, tem que saber como falar a verdade. Porque em vez de você ganhar a pessoa, você falando com todo carinho, a pessoa praticamente é difícil. Imagina se você falar duramente com a pessoa. Aí que você não vai ganhar alma para Jesus. Quem ganha almas é sábio. Então a pessoa, Feliz Natal. Se eu responder Feliz Natal, eu vou estar mentindo. Primeiro, não é o nascimento de Jesus. Segundo, irmãos, ainda que fosse o nascimento de Jesus, quando eu falo Feliz Natal, eu estou felizando a Jesus. Estou felizando quem? Eu estou dando Feliz Natal para Jesus. A pessoa está dando, eu estou olhando para o céu. Eu estou olhando para a pessoa, Feliz Natal. Eu estou falando assim, Feliz aniversário, feliz dia do seu nascimento. Já outra coisa. E terceiro lugar, pelo próprio paganismo, que é, o que eu vou fazer? É um dia que eu abençoo muitas pessoas, irmão. Sabe como? A pessoa diz, Feliz Natal. Oh, que Deus te abençoe. A sua família te guarde, te abençoe. Entendeu como que você vai usar essa estratégia? Aí a pessoa vai olhar, não vai entender nada. Tem uns que até é curioso. Ué, você não comemora Natal não? Aí carinhosamente você explica. Irmão, já aconteceu comigo. E depois a pessoa que eu expliquei, sabe o que ela falou? É verdade, né? Natal é só comércio. É verdade. E não é, irmãos? O negócio é comércio, irmão, é presente. Vai ver as lojas lá, tá levando em pleno 40 graus no Rio de Janeiro, tá levando na loja, irmão. Tá vendo os homens de trenó lá.
Então falei sobre o Feliz Natal. Outra coisa, sobre a comida. Sobre comida. Pastor, agora complicou. Como é que eu vou fazer? Irmãos, lá em Gálatas capítulo 5 diz o pecado de glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Comer demais. Ai, pastor, mas eu como 3 pratos de comida, pastor. Não, mas não é aquilo que você não se satisfaz com 3 pratos. Isso não é glutonaria não, é o que você come. Glutonaria, irmãos, é comer além do limite. A pessoa não está aguentando e não, traz mais. E traz mais, aquele negócio todo. Irmãos, nessa época também, além do Deus Sol, era a festa do Deus Baco. E era muita orgia, era muito vinho e era muita comida. O que acontece no Natal, irmãos, nessa época? A quantidade de casamento que acaba no Natal. Família que acaba no Natal. O que não pode faltar na mesa do incrédulo? Vinho. Outra coisa, a ceia de Natal, irmão. Aí tem lá o paletone, o leitão, o peru. Tem aquele outro passarinho, como é que chama aquela ave? Chester. Tem lá as nozes. Então, olha, nessa época, não coma esse tipo de comida. Pastor, mas eu gosto de rabanada, pastor. Deixa para comer uma outra época. Sai desse... Mas, pastor, como é que eu vou fazer, pastor? Irmãos, é como Sadraque, Mesaque e Abednego. É como Daniel, era alimento, ele poderia... Sabe o que Daniel podia fazer? Não, eu estou aqui a serviço do rei. Deus sabe que não é do meu coração, mas eu estou aqui a serviço do rei, então eu vou apresentar a Deus. Não tem cristão que fala assim? É só apresentar para Deus que está tudo bem. Senhor, abençoe. Ó, põe para dentro, irmão. Põe para dentro. Mas Daniel falou, não posso. A minha lei... O que eu aprendi, ela proíbe isso. Não vou me contaminar com os manjares do rei. Mas pastor, olha, tudo bem, na casa do pastor, é o pastor, a esposa, as filhas, aí não vai ter mesmo. Mas na minha casa, pastor, o meu marido não é crente, a minha mulher não é crente. Então, vou dizer assim que não é fácil, mas não é difícil de resolver. Sabe por quê? Você não é obrigado a comer dos alimentos típicos. Sou sim, pastor, porque vai estar lá. Quem gosta aqui de jiló, levanta a mão. Algumas pessoas levantaram. Alguém pode, você que não gosta, alguém vai te obrigar a comer jiló? Está entendendo? É opção sua, você querer ou não querer. Vou ficar com fome, pastor? Coma do alimento normal, que você come todo dia. Então na casa do crente 100%, vamos dizer assim, o lar não é dividido, não tem nada disso, não tem ceia, não tem nada, ceia de Natal não tem nada, é normal o dia como qualquer outro dia. Porém, em lar dividido, use essa sabedoria, faz lá para o maridão o que ele falar com você, para você não ter briga, para você ganhar ele para Jesus, faz lá direitinho. Ah, mulher, você não vai comer? Não, hoje eu vou comer diferente. Irmãos, é necessário nós fazermos isso, na verdade. Outra coisa também. Uma outra coisa que eu quero aconselhar, irmãos, também, que eu não posso esquecer. Ah, mas eu esqueci de falar da glutonaria, antes de falar sobre esse conselho, a glutonaria. Irmãos, é o que mais dá nessa época. Todo mundo está fazendo a sua ceia. Todo mundo. O inimigo é tão enganador, irmão. A pessoa, olha o que acontece. O país está em crise. Então a pessoa tem que tomar cuidado. Aí já chega, fica esse negócio na mente. Tem que dar presente, aquele negócio todo. Aí o devorador fica só ali. Isso, vai, se endivida mesmo. Vai que eu vou acabar contigo. A pessoa gasta sem poder, irmão. Enche a casa de presente e esqueci da bisavó, do tataravô e da tia netinha. Aí vai lá e busca mais. E o meu cartão bateu, não tem limite mais. Aí vem aquela moça, tá aqui, ó. Já tem 3, já foi pro quarto já. Tudo no limite, irmão. Ó, aí tem outro problema. Aí tem a ceia. A ceia do Natal. Ah, não, mas vai ter que... Aí tá aquela mesa recheada, tem
tudo, aquele negócio todo. Aonde entra a glutonaria? A glutonaria entra aí, irmão. O espírito da glutonaria, ele começa. Você não pode só ficar aqui não, tem que passar na casa do Mané, na casa do Zezinho, na casa da Bastiana e na casa não sei da onde. Aí começa, terminou de um lugar, vai para a segunda ceia. Já não está aguentando mais nem andar, irmão, estufado. O olho já está virando, ai, estou passando mal de tanto comer. Mas tem que ir lá. Aí come de novo, irmão. Daqui a pouco, você não tem um sorrisal aí não? Ah, não tem não? O que tem aí? Me dá abacaxi. Vai para o terceiro, irmão, não está aguentando mais. E daqui a pouco põe até o dedo na boca, irmão, para poder vomitar. Perdoa a expressão. Mas tem pessoas que fazem até isso, irmão, porque tem que adorar o tal glutão, o Deus da glutonaria. Então, irmãos, é um dia que Jesus está bem longe, irmão, muito longe. O Senhor, ele olha assim, ele deve balançar a cabeça, mas que povo está enganado. Não, eu não sou adorado. Eu quero adoração em espírito e em verdade. A festa verdadeira é a Santa Ceia, irmão. Oh, glória. É o verdadeiro pão, é a verdadeira comida. Glória a Jesus. Para me encerrar, eu queria aconselhar sobre final de ano, irmão. O final de ano está chegando. Vem outro problema. Virada de ano. Ah, não, pastor, aí não, aí já é demais. Você vai falar contra virada de ano? Não, pelo amor de Deus. Não, eu estou falando, você tem que entender. Você pode ir na casa do outro, fazer uma alimentação na virada de ano? Pode, não tem fim religioso nenhum, é só uma confraternização. O grande problema é o que acontece na virada. Isso tudo que eu falei. Não pode ter glutonaria e nem paganismo. E tem muitos crentes que inocentemente fazem algo, porque todo mundo faz. Vocês imaginam o que é? Se vestir de branco. Não, pastor, virada de ano, ó, já preparei a minha roupinha branca, sapatinho branco, sainha branca, calça branca, camisa branca, tudo branco. Aí vai dar meia-noite, todo mundo, aquele negócio, todo mundo, irmão, todo mundo de branco. Mas sabe de onde vem isso, irmãos? Isso é de segmento, é um segmento religioso de feitiçaria. Então o crente não pode não, irmão. Vem de amarelo, vem de azul, vem de preto, vem de marrom. Mas usar branco é pecado? Não. Nesse dia acaba se tornando por conta do que vai acontecer. Se você for de branco, é perigoso você atrair coisa ruim. Vai na praia para você ver como é que ele está cheio de pessoas de branco lá, fazendo as suas oferendas. Então isso tudo tem que tomar muito cuidado, irmão. E o crente supersticioso, irmão? Não, tem que entrar o ano com o pé direito. Levanta o pé esquerdo, ó. Levantou, tem que entrar com o pé direito. Será que tem crente que faz isso, irmão? Vamos deixar a superstição de lado, irmão. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é a nossa sorte. Aleluia. Como que nós passamos o ano? Em oração, irmão. Falando com Deus, para que o próximo ano seja um ano de bênção e de vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Canal do Pastor James Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto.